Boa tarde, segunda-feira, dia 15 de abril de 2024. Estamos a meio do mês 4. Faltam mais coisa, menos coisa. Faltam 15 dias, se não tanto. 15 já não diria. 14 e algumas horas. Na abertura, deixa-me aproveitar para enviar um forte abraço aos manos Quito e Punit da Asvi Metal aí na zona de Viana, eles que estão com um trabalho social incrível. Vamos ir ver este trabalho social que está feito e que continua a dar conta da interação com os cidadãos. Vamos lá ver. Importantíssimo trabalho social. É assim mesmo, o cidadão está no nosso país, está a investir. Eu falo em investir no lado comercial, mas também a ajudar as comunidades de forma independente. Não é porque existe por trás uma organização que suporte isso. Precisamos de mais gente, de muito mais gente que pense no próximo. Como estes dois manos, Punit e Quito da Asvi Metal. Nota na abertura. Pensa que já me cansei de falar sobre sim, menina? Não. E hoje, mais do que nunca, nos tempos que correm, é extremamente importante, eu diria que é nuclear, chamar a razão algumas meninas. Primeiro eu começo com as mães. Mamás, que tipo de conversa têm mantido com as filhas? Será que vocês sentam com as vossas filhas? Na flor da idade? Meninas estão na casa dos 14, 15, 16 anos. Vocês, mamã, sentam com elas? Ou será que já se cansaram de chamar a atenção e hoje, epá, chega, não falo mais? Não cometam esse erro. Estamos a perder rapidamente as mulheres assim para aquilo que é uma vida desregrada, sem princípios, sem caráter, sem moralidade. Ó Mário, estás sempre a pegar no pé das raparigas, porquê? Olha, dos homens eu vou falar, conselhos eu vou dar, mas porquê que eu olho para as mulheres? Porque são elas o epicentro da vida. Sabe o que quer dizer mãe? Madre. Madre quer dizer o centro, o ponto de partida, o local nuclear da vida. Sem mulher não há vida, não há sociedade, não há nada. Sem mulher não há lar. Quando eu me refiro ao facto de haver lar, é porque se a mulher está presente no lar, se ela estiver lá, transforma a casa num lar. Mas se for uma mulher que tão rapidamente já está inclinada no álcool, vai para o casamento, mas já uma alcoólatra, não vai ter lar. Esquece, não haverá lar. E isso tem sido uma mola impulsionadora daquilo que nós conhecemos como feminicídio. Vai morrer muita mulher às mãos de homens sem escrúpulo, sem princípios, sem caráter, sem personalidade, sem nada. Não são gente. Por isso é que eu não quero falar deles. Como é que você espanca uma mulher até a morte? Aliás, nem devia sequer levantar a mão por rosto de uma mulher. Vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. Começou o julgamento do caçador furtivo acusado de assassinar um fiscal na província de Malange, no Parque Nacional de Cangandala. Ainda aqui no seu e nosso Ecos e Factos. Menina é assassinada brutalmente depois de ter sido abusada. Os autores estão ao monte. As causas por descobrir. Mais uma vítima animal na província de Condocubango. Cidadão é atacado mortalmente por um jacaré. Aqui, os factos fazem eco. Roda! Vamos para o trânsito. Na abertura do nosso e vosso Ecos e Factos, e junta-se a nós o professor Júlio Quental. Boa tarde, professor. Mário Santos, boa tarde. Estendo esse boa tarde, Mário, para a sua digníssima família, para esta maravilhosa equipa do Ecos e Factos e, obviamente, Mário, para os nossos caríssimos e
amadíssimos telespectadores, Mário. A todos eles, a nossa vénia. Professor, antes que me esqueça, vamos aproveitar para, já agora que estamos a olhar para o trânsito, enviar um forte abraço à Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Estão a fazer um trabalho impressionante. Impecável. Ainda no sábado estivemos reunidos e a conversar com o superintendente-chefe João Pereira. É o correto. E está a ser feito um trabalho que vai facilmente ajudar na circulação rodoviária, não é? Sim, professor? Mário. A Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária tem feito um trabalho impecabilíssimo. Infelizmente, Mário, a demanda é que é grande. A demanda é grande, mas ainda assim acredito que darão conta do recado. E até porque estão empenhados neste processo. Mário, permita-me Começa aqui... logo já uma agressão ao professor, né? Mário, uma agressão. E o Mário sabe que eu chateio com isto, Mário. Eu Porque sei. repare, a norma estabelece que este triângulo aqui, este triângulo, chama-se ilhéu direcional. E o Código de Estrada estabelece que é proibido parar ou estacionar em toda a extensão delimitada pelo ilhéu direcional. Certo. Portanto, os condutores são os zeros e vezeiros nesta manobra, Mário. E repare, no final de semana, após a nossa reunião, pude passar aqui por aqui e apercebi-me que esta zona está em reparação, certo? Mas isto não deve inibir os condutores de imobilizarem-se naquele espaço. Certo. Porque o governo da província concebeu aquele espaço para que os condutores fizessem ali a recolha e largada de passageiros e não o fizessem neste ponto, certo, Mário? Certo. Quer dizer que neste ponto deveria haver o quê? Um agente de trânsito para fiscalizar e sancionar todos aqueles que aqui se imobilizem, certo? Certo. Até porque a presença de um agente ali desestimularia a ação de parar ou estacionar. E repare, essa aglomerada aqui de gente, Mário, deveria estar onde? Lá. Porque a recolha e largada de passageiros é feita naquele ponto. Até percebe-se os azuis e brancos, Mário, a saírem daquele ponto e a integrarem-se. Então, recolha de passageiros é lá. E estamos a perceber, Mário, que aqui temos um automóvel pesado de passageiros, transporte coletivo de passageiros, a fazer o carregamento num local irregular. Outra, este pesado, Mário, imobilizado mesmo Eu vi. no entroncamento, Mário. Eu vi. Quer dizer, e repare, e percebe-se uma sucessão de manobras. Temos ali um pesado branco e mais um outro pesado lá embaixo vermelho. Portanto, percebe... E eu, olha aqui, Mário, o que é que vai acontecer? Olha. Os veículos têm que se desviar deles. Portanto, Eles estão mesmo na faixa de rodagem. estão, Mário. Tem que se tomar uma atitude muito séria, Mário. E o Ecos e Factos vai repreender este comportamento. Temos que repreender, Mário. Certo, vamos Com embora. aquela chicotada, Vamos Mário. dar uma. Temos que dar um chicote ao comportamento deles. Já, vai, Regi. Vai. Muito bem, vamos para outro ponto então. Já agora, por E só favor. uma notinha. Portanto, repara que do outro lado já se começa a perceber um comportamento igual. Não ocorria. No outro ilhéu direcional. Corretíssimo. Pronto. Não ocorria. Então estão a fazer um comportamento similar, porque se o Mário perceber, mais lá à frente tem um espaço reservado para largar e receber passageiros. Portanto, se nós não tomarmos medidas tempestivas, o que é que vai acontecer? Instala-se o caos. Certo. Porque se o Mário perceber, há um condensar lá atrás, em razão desta situação, mais lá à frente o trânsito flui. Quer dizer que se tomarem aqui medidas, Mário, olha aqui a balbúrdia, olha aqui a confusão, Mário. Por causa desses estacionamentos, exatamente. Se estão aqui medidas, Mário, o trânsito aqui fluirá. Esta balbúrdia é que cria empecilhos à circulação. É que os locais estão identificados. Faltam o quê? Ações proativas, Mário. Muito bem, vamos para um outro ponto da cidade capital. Já nota quem está na sala de operações do CISP. Já vamos saber para enviar um forte abraço nesta segunda-feira, dia 15 de abril de 2024. Faltam menos de 15 dias. Já sabe para quê? Eu lhe digo. Por que é que faltam esses menos de 15 dias? Vamos para outro ponto da cidade capital. Queria agradecer ao CISP Centro Integrado de Segurança Pública pelo trabalho que está a ser feito. Um trabalho maravilhoso, mas espetacular mesmo. Nós vamos ter daqui a pouco, não é? Um outro ponto. É chegado o momento de começarmos a refletir o que é que nós queremos do e com o trânsito, porque os números são assustadores. Não só, eu não estou a falar só dos números de acidentes. Estou a falar dos números dos feridos graves. São impressionantes, não é, professor? Sim, Mário. E outra nota, permita, Mário, ainda estamos nessa imagem. Repare, temos aqui dito que na via
Fidel de Castro, os pesados preferencialmente ocupam a via mais à esquerda, quando, por se tratarem de veículos de marcha lenta, deveriam ocupar a via de trânsito mais à direita. Pois. E até porque a norma assim o estabelece, diz que o trânsito de veículos é feito pelo lado direito da faixa de rodagem. Só em casos excepcionais é que os condutores poderão utilizar o lado esquerdo. Mas os pesados, na Fidel de Castro, ali temos, certo? Excepto este, porque a maior parte dos pesados, olha aí, Mário, uma fila enorme de pesados ocupam preferencialmente o lado esquerdo, que anda em braço ao trânsito, Mário. Por isso é que, Janota, ponha só imagens dos acidentes, dos brutais acidentes de final de semana. Imagens cedidas pela Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Portanto, são imagens recentes do final de semana, não são manipuladas. Presta atenção. Veja, isto tudo é no final de semana. Vai, Mário. Foi um despiste aqui em Porto Ambuinho. Pois foi. Foi um despiste, Mário, no qual o pesado, isto foi identificado, aqui estão, acidentes do final de semana, Mário, olha aí. Envolvendo quem? Os nossos famosos motociclistas. Pronto, isto ocorreu no período 13, isto é, sábado, domingo, certo? Foram 2 dias. Olha. E aqui está, Mário. Há acidentes que podiam ter sido evitados. Este acidente ocorreu em razão... Longa, né? Aqui, Mário. Porto Ambuinho. Porto Sim, Ambuinho. senhora. Sim, foi no Porto Ambuinho. Estrada 100. Porto Ambuinho. E repare, Mário, um dos fatores foi falha de travões. Vê-se na imagem, nós não temos agora a imagem a correr, mas vê-se na imagem que está uma fila de viaturas a fazer a caminhada normal e ele não consegue parar. Não consegue, Mário. Até tombar. Correto. É que para que não colidisse com aquela fila de veículos, ele furou que é pela esquerda. E temos aqui este caso. Portanto, temos aqui no programa que as inspeções periódicas obrigatórias, certo? Está para o termo obrigatórias, demandam do próprio Código de Estrada, certo? Que remete para o regulamento próprio. Portanto, os veículos, todos eles em circulação veículos a motor, devem ser sujeitos a inspeções periódicas obrigatórias. Janota, podemos... Pode, professor, por favor. Porque daqui a pouco vamos ver o gráfico e é impressionante. Você vai ficar arrepiado. Enquanto isso, o professor vai fazer uma nota relativamente a esta imagem. Portanto, aqui neste caso, olha que ele obstrui um dos sentidos, Mário. Pronto. Portanto, este veículo, este reboque aqui, este semi-reboque aqui, Mário, à noite, não sinalizado, constitui um perigo grave, porque está numa estrada nacional. Daí que os proprietários, certo, e condutores desse tipo de veículos, para além da observância da norma, em razão da sua própria segurança e para a segurança rodoviária, Mário, deveriam adotar medidas preventivas e de segurança, passando fundamentalmente por inspecionar a componente técnica do seu veículo para assegurar que o transporte se faça de forma segura. Portanto, há aqui um grande grau de irresponsabilidade. E agora vamos ver o resultado desta irresponsabilidade. O final de semana foi brutal. Ponha-se o gráfico. Vamos tentar perceber o gráfico deste final de semana, aquilo que nós pudermos perceber relativamente ao gráfico. E na sexta-feira, Mário, nós deixamos aqui recomendações, sexta-feira. Vamos ver. Dissemos que os condutores devem ter muito cuidado. Mário, vejamos, para elucidar lá em casa... Vamos aproveitar, primeiro vamos explicar as azuis, cores. Correto. A cor azul é referente aos acidentes. Correto. Cor vermelha, mortes. Correto. Cor verde, os feridos. Os feridos, Mário. Então, para quinta-feira, ocorreram 19 acidentes, certo, Mário? Certo. Do qual resultaram 6 mortes e 19 feridos. Está vendo, Mário? Só na quinta-feira, quinta. Na sexta-feira, Mário, tivemos 26 acidentes, certo? O número do cresceu. qual resultaram, cresceu 5 mortos e também 26 feridos. Olha aí a paridade, Mário. Quer dizer, um ferido para cada acidente, certo, Mário? Pronto, quinta e sexta. No sábado, Mário, tivemos um ligeiro decréscimo. 24 acidentes que produziram 4 mortos, Mário, e 38 feridos. Isto no sábado. No domingo... Pasme-se. Mário. Logo no domingo. Mário, que é o dia em que as pessoas vão à igreja, aquela coisa se revém. Mário, no domingo tivemos 23 acidentes que produziram 5 mortos e que resultaram 24 feridos. E isto, Mário, estamos a falar no final de semana, isto é, no início e no final. Agora, reparem do resultado.
A nível de acidentes, Mário, tivemos de quinta a domingo 73 acidentes, do qual resultaram 14 mortos, Mário, e 88 feridos, dentre os quais muitos deles graves, que podem evoluir a óbito, Mário. E as pessoas lá em casa acham que nós andamos aqui a brincar. Põe outro gráfico, Janota, para que as pessoas percebam lá em casa que o assunto é sério mesmo. Como é que as pessoas saem de casa e transformam as viaturas em armas para tirar a vida das pessoas lá fora? Veja, Mário. Portanto, estamos a olhar para exatamente o mesmo, ferido, morto e acidente. Correto. Estamos a analisar o período que vai de 8 de março, certo? A 8 de abril. Isto é, um mês, certo, Mário? Certo. Então, se verificar, temos aqui estes números e que nos vão traduzir isto, Mário. Repare, só o março tivemos, no que toca a acidentes, 84. Mortos quantos? 19. 19, Mário. Feridos, 88. Isto de 8 a 10. De 15 a 17 de março, que foi o fim de semana a seguir, Mário, tivemos de igual forma 93 acidentes. 93 acidentes, 23 mortos e 106 feridos, Mário. No fim de semana a seguir, certo? 22, 24, tivemos 82 acidentes, 17 mortos e 106. Olha, 106. Mais do que uma centena de feridos, Mário. No fim de semana a seguir, 31, tivemos 81 feridos. Acidentes, desculpa. 19 mortos e mais uma centena. 111, que é, Mário? Feridos. É tudo as centenas. E depois, neste 4, 8, tivemos 97 acidentes, 28 mortes e 142 feridos. Agora repare, Mário, olha aqui os feridos. Tudo a subir. Começamos em 88, 106, 106, 111 e para culminar 142. Mas como é que nós queremos que o sistema de saúde dê resposta à demanda se nós, do ponto de vista daquilo que podíamos evitar, que são os sinistros rodoviários, nós podemos evitar, se nós estamos a contribuir de forma significativa para que se encham os hospitais com esses doentes, como é que nós queremos que haja mão? Aí nós temos que perguntar, peraí, se os hospitais não respondem à demanda, eu tenho contribuído. De que forma? Não respeitando as normas vigentes e resultantes do Código de Estrada. Porque cada um de nós, do espaço rodoviário, está a contribuir para que esses números aumentem. Ou mudamos de comportamento e os números se invertem, ou se mantivermos o comportamento, Mário, o índice de sinistrados irá aumentar. E reparem, um destes pode ser o nosso filho, a nossa mãe, o nosso avô. É que nós, quando vamos ao volante do automóvel, somos soberbos, a soberba. Eu sou o condutor, eu nasci já com um carro, eu venho de um berço X. Não, não. No espaço rodoviário, há que cumprir regras. E, acima de tudo, respeito o seu semelhante. É fundamental que isso ocorra. Professor, e amigo telespectador lá em casa, agora preparem-se. Ponha o próximo gráfico, Janota, por favor. Vamos ver o último gráfico. Esse exercício vai ser feito mais vezes à segunda-feira, vamos fazê-lo à segunda-feira. Motorista, motociclista, peão. Corretíssimo. Os intervenientes. Aí está, Mário. 9. Estamos a olhar para as percentagens. Lá para cima, sim. Do sexo masculino. Correto. E esta maçã partida como está, temos, em termos percentuais, 9%. Estamos a falar de homens, sim, 5% de mulheres. De mulheres, pois, Mário. E repare num pormenor fundamental aqui, Mário. Portanto, os peões, olha aqui os peões, Mário. O índice. É o que temos dito, Mário. Os peões estão aqui representados, estas cores. O comportamento do peão é fundamental no espaço rodoviário. Muita gente pensa que o peão, não, exime-se, não. O peão tem responsabilidades. O atravessamento fora da passadeira, o atravessamento ilocal e irregular faz com que o peão tenha este nível de participação nos acidentes, Mário. E no topo, quem aparece? Motociclistas. Corretíssimo. Aí está os culpa-patas, Não, porque ele está a fazer seu negócio. Está aí a liderar. Não, Mário, no topo. Está aí no topo. Mário, mas esta cor, para ajudar lá em casa, esta cor
representa esta cor, assim, alaranjada, representa o motociclista. Correto. Neste gráfico. Aqui embaixo, motociclista. Portanto, repare que ele está no topo. Olha que os automobilistas, representados que é pela cor azul, estão aqui. Embaixo. Embaixo. Quer dizer que o motociclista São os donos dos acidentes. São os vilões, Mário. Agora repare, as associações que representam estes motociclistas deviam perceber por via desse quadro, que eles têm uma responsabilidade muito grande. Porque estes motociclistas, Mário, grande parte deles integram organizações que aparecem como parceiras do Estado, isto é, na tarefa de mobilidade. Portanto, estas associações devem promover ações formativas para capacitar os seus automobilistas, ou melhor, os seus motociclistas. E vão mais longe, Mário. Deveriam mesmo promover, portanto, palestras, solicitar profissionais para promover palestras no sentido de dotá-los de conhecimento e realçar a responsabilidade que recai sobre eles no espaço rodoviário, Mário. Professor, vamos fazer um ponto e vírgula. Certamente teremos o trânsito um bocadinho lá mais para frente, vai-se resolver a situação. Eu sei que os nossos colegas do CISP ainda não perceberam, mas eles vão melhorar a comunicação connosco e aí voltaremos a tê-lo. Mário, disponha. Estamos aqui para servir e bem servir, Mário. Muito bem. A qualquer altura também teremos Orlando Luiz, que está numa das artérias da capital do país para fazer uma fotografia do trânsito nesta altura, neste momento, do topo. De quê? Da hora de ponta. O Orlando Luiz quer encontrar um percurso, um caminho que possa facilitar a circulação de viaturas e até ambulâncias, no sentido de, num curto espaço de tempo, deslocar de e para o novo hospital pacientes. Estou a falar do Hospital do Zango. Vamos tê-lo a qualquer altura. Agora, estranhamente, no distrito urbano da Maianga, bairro Caçaquerle, num determinado ponto, num beco, na verdade, em menos de 2 meses, ou em menos de 3 meses, 2 mortes. A mais recente foi agora uma jovem mulher, 28 anos de idade, tida pelas pessoas que a conhecem como uma pessoa simples, pacífica, humanista, que só sabe sorrir, não tem conflitos com ninguém. Aparece no mesmo beco, onde já foi encontrado um corpo sem vida, no mesmo beco, ou na mesma área, com sinais de ter sido abusada sexualmente, estrangulada. O que é que está a passar? A família não sabe de concreto, porque não ouviu nada, nenhuma ameaça. É uma pessoa de quem não se tira motivos para a morte. O Manuel Vaz esteve lá, conversou com as pessoas que a conhecem, mas não tirou de lá informação nenhuma. A polícia vai se pronunciar daqui a instantes. Mas vamos então acompanhar esta matéria produzida pelo Manuel Vaz. Roda, vamos embora. As marcas de um crime bárbaro ainda são visíveis no local. Sangue e mais sangue. É para dizer que a gente toda está aqui sentido por isso. A nossa irmã foi matada aqui no beco, foi enforcada. E é um assunto que está-se a passar aqui no bairro e é complicado. A jovem que aparece neste retrato foi supostamente abusada sexualmente e posteriormente morta sem piedade. Quem com ela conviveu a descreve como sendo uma jovem calma e humilde. Nós tivemos uma amizade muito boa. Ela é um tipo de pessoa que não gostava de problema, bem alegre,
simpática com todo mundo, respeitosa. O caso aconteceu no bairro Casquel, no distrito urbano da Manhanga. Primeiro mataram um moço lá em cima, mas aquele foi apanhado, alguém que matou. Passou. Uma moça, durante nem um mês ainda não estamos. Filha da minha irmã da igreja, lhe mataram. Vieram lhe meter no beco. Nem uma semana, a minha filha, que é a filha da minha irmã menor, lhe mataram. Em menos de 2 meses, este é o segundo crime que acontece na circunscrição. O caso já é do domínio da Polícia Nacional. Não é só o povo daquela zona que clama por justiça. A sociedade clama por justiça. E algumas perguntas poderão ser feitas. Primeiro, como é possível que no mesmo beco, 2 casos de morte, no mesmo beco, temos o caso dito pela nossa entrevistada, que provavelmente terá sido assassinada num outro ponto e foram colocar naquele beco. E agora esta menina, 28 anos de idade. As pessoas acham estranho pelo facto dela não ter problemas com ninguém. Nem com o namorado, com ninguém. O que está a passar? Naquela zona, naquele bairro, no Casquel, o que está a passar? Doutor Alcântara Costa, boa tarde, seja bem-vindo. Mário, boa tarde, cumprimentos extensivos lá aos Canga nossos Gomes, boa telespectadores. tarde, ilustre, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário, boa tarde, estimado telespectador. Doutor que trabalha muito com o crime, se olharmos, se fizermos uma observação forense, esta zona é um beco. A entrevistada diz que muito recentemente, há menos de um mês, foram colocar lá um corpo sem vida. No mesmo beco aparece a filha da irmã dela, sem vida, com sinais de ter sido estuprada, abusada sexualmente, não importa, mas também sem vida no mesmo beco. E a pergunta que surge, que é óbvia, ninguém viu nada, ninguém sabe nada, não há relatos de que naquela zona exista um núcleo que comete esse tipo de crimes. Assassino em série, o que temos aí? Mário, primeiro temos que fazer uma investigação profunda, mas deixa cá ela dizer que a nível daquilo que é investigação forense, sempre comandada ou em conjunto com a investigação criminal, é possível, naquele cenário do crime, se recolher dados, se é o cenário primário, cenário onde a pessoa foi morta ou foi transportada de um sítio para o outro. Porque, Mário, o cadáver fala. Pois. O cadáver fala porque o cadáver, sempre que o cientista forense estiver ao lado do cadáver e aplicando aqueles exames e as perícias pós-mortem, venha após a morte, ao recolher os vestígios, na verdade, dá conta se a pessoa foi morta aqui ou noutro sítio. E um dos dias falávamos aqui do estudo que se faz, aquilo que chamam o estudo declivoso do sangue, né? A hipotestase declivosa cadavérica, que é o tipo do exame que se fazem ou que é feito para se saber, na verdade, se o indivíduo, no sítio onde está e na posição em que está, e é lá mesmo onde acabou por falecer. Mas aqui, Mário, dizíamos, é preciso que a perícia forense, por via do laboratório, vá lá recolher esses vestígios que a senhora disse que há sinais, sei lá, de violência sexual, levá-los ao laboratório para depois se criar a espécie de um ADN latente e depois se rastrear as comunicações telefónicas por via de estudos de computação forense feita ao telefone para averiguar as conversas da nossa irmã que faleceu, se andou a ter alguma briga com alguém, enfim, andou a sofrer ameaças, e depois dali se houver suspeitos, então, por via de um chamamento do Ministério Público, o SIC pode ir depois chamar ao indivíduo
para se tirar saliva e se fazer um ADN e comparar com os vestígios, se é do sêmen ou espermatozoide deixados no sítio, para depois confrontar os dois ADNs, se na verdade esse tal suspeito é um indivíduo que cometeu esse crime. Mas Mário, se da primeira vez já se encontrou lá um cadáver, será que alguém denunciou isto à polícia e a polícia não fez nada? Temos que nos interrogarmos. E aquele beco, as pessoas que vivem ali, sabem que naquele beco já terão ido lá encostar um cadáver. Então, o que é que a nossa população também lá no sítio faz? Não pode vigiar e saber, não houve gritos. Então aqui há muita coisa quarentenada que tem que ser, na verdade, investigada para trazermos à luz este imbróglio de fórum forense, cadavérico forense, que precisa respostas imediatas, porque isto põe em insegurança permanente as pessoas que vivem naquela zona. Já está a parecer espécie de um cemitério do beco, então ali não está bom não. Nkanga, hoje ficou sem os óculos, deitou fora os óculos. Não. Acho que alguém aí na entrada furtou os óculos do nosso colega. Não, estilo só. É claro que o Nkanga não tem uma bola de cristal, não é bruxo, não é nada, mas a questão que eu quero, olhando por este rosto angelical, lindo, não me conheço de parte nenhuma, mas vou fazer fé de que eles estejam a dizer, o que estão a dizer é verdade. Uma pessoa pacífica, de fácil trato. De repente, num ambiente muito próximo, ela é assassinada com sinais até de ter sido sinais de violação. Ou aqui há um contraponto, um contrassenso do local que não é pacífico como se pode achar, ou então é um caso bastante estranho, né? Estamos a falar agora da questão social. Olha, Maria, boa noite, audiência TPA. Dizer que a questão é complexa, mas aqui devemos partir pela seguinte racionalidade. Se neste beco já tinha acontecido situações desse género, ou depositam lá cadáveres que trazem de um sítio para o outro, ou as pessoas são assassinadas neste beco, então aqui a comunidade também deve participar e deve partilhar o que é que se passa. As nossas comunidades isentam-se do espírito, entre aspas, da coletividade e do controle do bairro, da comunidade, ou em quarteirão ou em ruas. Porque antigamente, não perco o raciocínio, quando víssemos um grito de socorro, as pessoas saíam, né, para acudir. Hoje, trancam as portas, pregam a porta para ninguém sair, não querem saber, ele que se vire lá, ele que lute lá até conseguir, nós não temos nada a ver. Porque houve uma quebra. No dia seguinte queremos sair rápido com telemóveis para ver se aconteceu alguma coisa, né? Houve uma quebra no controle social e na interação assertiva das comunidades. Isso acontece tendo em conta a própria transformação social. Até ali não há nenhum problema. Mas aqui o ponto assente é que nós devemos alertar a nossa comunidade que é fundamental que haja uma coesão, haja uma relação muito forte para garantir o controle do bairro. Porque se apareceu esta menina, não é o primeiro cadáver, parte do princípio que a comunidade tem este domínio, tem esta informação. Partilharam com as autoridades, fizeram alguma denúncia. O que é que realmente aconteceu? A sociedade deve perceber que a segurança começa com o cidadão. Pois. Nós devemos deixar de pensar que a questão da segurança começa com a Polícia Nacional. A questão da segurança começa com o cidadão e com a comunidade. As comunidades, as comissões de moradores devem de facto funcionar na verdadeira essência da palavra, para garantir, e depois também com uma outra variável, as nossas famílias ocultam os nossos criminosos. Por quê? Quem praticou essa ação é um criminoso que vem de uma família. Exatamente. E são as nossas famílias, tal como o Dr. Alcântara tem feito aqui menção. É importante que toda a família que tem um suposto criminoso, um filho reincidente, ir fazer participação à polícia. A polícia tem mecanismo de controle, de reinserção, até de reabilitação deste indivíduo, para criar mecanismo de prevenção
para que ele não desenvolva um auto criminoso. O que acontece? Ao contrário, a família protege e quando este cidadão comete um crime ou um ilícito, é a própria família que vem correr a comunicação social para poder então aqui vitimizar-se. Ora, há aqui uma culpabilidade hipócrita. Se nós queremos construir uma sociedade equilibrada, é importante que todas as forças vivas da sociedade participem no combate à criminalidade, na denúncia e no sentimento de desenvolvimento das autoridades. Só pena estarmos a perder aqui vidas prematuras. Agora, dizer se ela era santa ou não, nós somos manto e se diz que quando as pessoas morrem não se fala mal do cadáver, porque não tem mecanismo de defesa, já não pode falar e provavelmente poderíamos ser injustos para levantar um conjunto de adjetivos positivos ou negativos, então aqui devemos honrar o morto, independentemente da sua conduta enquanto esteve em vida e que as autoridades entrem em ação para poder investigar. Mário, primeiro a nossa família não tem que trazer tanto esses argumentos que a nossa filha era santa. O que tem que se fazer aqui é um esforço extensivo, aquilo que se chama ir buscar a vida social da nossa irmã que faleceu. Reunir os amigos com quem anda, para saber, porque muitas vezes as nossas filhas e os nossos filhos fazem coisas lá fora que a gente não sabe. Pois. Por isso que sempre assustamos. Zeca Kifumbi. Exatamente. Zeca Kifumbi, por falar a sério, em Malães, na carreira, ficava em casa a lavar, loja, ninguém. A irmã mais velha nunca sequer desconfiou que ele era o maior criminoso do seu bairro. Claramente, porque sempre... Lavava a loja, penteava o cabelo das... Porque, Mário, sempre se diz que os psicopatas são indivíduos frios, calculistas. Pois. E esses indivíduos não têm ali tantas ações de ir agredindo de dia os outros. Então aqui a nossa irmã tem que se rastrear a vida social dela, com a ajuda das amigas, para saber com quem anda, o que é que diz, e enfim, estas coisas todas serviriam para que a polícia fosse dar um boost na investigação e se poder aqui saber, na verdade, quem é o perpetrador desse crime. Gravíssimo. Você que sabe, aí temos a nota de rodapé, o número de telefone, não tirem, por favor, o número de telefone pode ser usado por si para denunciar. Você sabe quem é o autor deste crime, você sabe, você viu, você ouviu, você sabe. Então, para não denunciar de viva voz, mostrando o rosto, pega no telefone e ligue para as autoridades, ligue para a polícia, vamos ajudar. Eu falei de Malães, falei do Kifumbi, isto que eu estava a falar é sério. Kifumbi, Zeca Kifumbi. Os malanjinhos dos anos 80 conhecem. Por que eu falei de Malães? Porque lá aconteceu que os rapazes estavam num jogo, os habituais jogos de azar, as apostas, etc. A aposta eram 50 kwanzas. Atenção, não estou a falar em 50 mil, 50 kwanzas. Ora, o apostador ganhou os 50. Quem devia dar os 50 não deu os 50. Isso desenvolveu uma discussão. A outra pessoa, em tom de retaliação, dá uma valente bofatada que provocou a morte do vencedor. Vou falar a sério. Uma bofatada. Sim, porque ele depois começou a sangrar, deve ter atingido uma zona nevrálgica da cabeça. Foi uma valente bufatada, matou o outro. Ou então ele deve andar aí nessas casas ocultas, que na mão, a mão está cheia de pedras. Mão de ferro, não é? Mão de ferro, não é? Estou a falar a sério, isso aconteceu na província de Malães e vamos acompanhar essa história. Roda, Regi. Este é o cenário que se pôde notar no seio desta família que viu partir para a eternidade um dos membros do seu agregado. A mãe diariamente deixa os filhos, logo pela manhã, com a missão de procurar o sustento da família. Mas no último sábado 13, foi surpreendida com a notícia da morte do seu segundo filho. Quando fui a vender, o menino foi me buscar almoço. Uma vez a buscar almoço, tirei almoço e entreguei no meu filho. Assim que eu fiquei lá, não dei conta se o menino fez almoço, comer, foram já brincar. Então vi o menino,
havia a correr. Na praça saiu aqui até lá. Disse, mano, deu recaída. Recaída de quê? Disse, não sei. Assim que cheguei, disseram, teu filho lhe bateram. Que lhe bateu quem? Ele é amigo dele. Você então, Ferraz, vai fazer essa escola para bater o outro. O menino estava a verter sangue. Eu ainda estava a ver agora. Então chegar ali pegar já sei. Falei, esse não morreu em Boa Água. Segundo os factos que os amigos explicam, ele não insultou, mas simplesmente auxiliou o outro que estava a jogar. Não joga assim, tens que jogar dessa forma. Então você não pode falar assim. É onde começou a briga. Tudo aconteceu quando este jovem, por sinal amigo e vizinho da vítima, se desentenderam durante um jogo de apostas conhecido por Não Te Irrites, conforme espelha o porta-voz do Sica em Malange. O crime ocorreu quando o implicado efetuava ou disputava uma partida de Não Te Irrites em companhia de 4 cidadãos, tendo para o efeito apostado valores monetários em 200 kwanzas, a razão de 50 kwanzas por cada participante. Durante o jogo, o implicado, por perder o mesmo jogo, sentiu-se insatisfeito, tendo na ocasião desferido golpes a punhos cerrados em diversas partes do corpo, num malogrado, na condição de vencedor, culminando por sucumbir momentos depois em função da agressão sofrida pelo amigo. Quem também está a contas com a justiça é este jovem que é acusado de assaltar a mão armada uma cidadã que se dirigia a um banco para depósito de valores. O crime ocorreu quando a participante dirigia-se ao Banco Sol efetuar o depósito dos valores em causa, resultante das vendas da empresa em que a mesma trabalha. Durante o percurso solicitou o implicado na condição de mototaxista a fim de levá-lo no local indicado. Este, em companhia de outros cidadãos que nessa altura encontram-se foragidos, premeditando a ação, simularam levar a implicada numa localidade que seria possivelmente mais rápida em chegar ao referido banco. Isto aconteceu numa das ruelas do bairro Cangambo. Enquanto percorriam, surgiram outros comparsas munidos com referida arma, tendo para efeito anunciado o assalto. Valores monetários na ordem de 2.700.000 kwanzas, tendo para efeito sido recuperados 1.900.000 kwanzas. Os dois casos já estão entregues aos órgãos de justiça e o SIC continua no encalço dos foragidos do assalto à mão armada. O resultado da palhaçada é exatamente a porta a fechar-se. Vai, entra lá, fica lá dentro. Vai. Vamos começar por este caso, né? Sim, mas por que o cidadão insiste? Há duas práticas que são frequentes, já estão no ADN do angolano. Por que o angolano é dos cidadãos ao redor do mundo que mais tempo passa diante do ATM? Eu já vi. Se nós circularmos pelo mundo, você não vê os ATMs cheios. O angolano, eu acho que já criou um costume, hábito de ficar diante do ATM. Este é um dos aspectos. E o outro, grandes somas sem o acompanhamento da polícia, né? É verdade, Mário. Temos estado sempre aqui a repetir. Isto até, Mário, não sei. Isto põe chateado qualquer indivíduo lúcido. E sempre dissemos, a polícia não vai precisar que lhe pague alguma coisa. Chama a polícia, são 2 milhões e tal. E 2 milhões e tal. Não é apenas tu que vais levar esse dinheiro para o banco que sabe. Não, nunca pense isto. E ainda que for só o seu chefe a lhe chamar no gabinete a dizer, leve este dinheiro no banco para depositar. Diga ao chefe, não chefe, é melhor que chamemos a polícia. A polícia não vai pedir nada. Mas continuamos com essa magala borrada de uma autêntica incompreensão do porquê que, na verdade, os nossos irmãos teimosamente continuam a agir criancilicamente, de crianças. Pois. E ali que ela parece que nasceu novamente. Porque se não lhe detonaram um projétil de arma de fogo e hoje estar já a caminho da terra celestial para o céu, porque tem muita sorte,
por causa da burrada dela. Não pode ser assim. Pois. É sempre bom que chamemos a polícia para que nos acompanhe ao banco e tudo ficará, como se diz na minha terra, na boa, sem problemas nenhum. Por que insistir nesta burrada, meu Deus? Isso é complicado, Mário. Socialmente, os ATMs tornaram-se aldeias. É só olhar com atenção nos ATMs. Eu não estou a falar só de Luanda. Às vezes, quando viajo, vou para o interior também, vejo esse cenário. Os ATMs apinhados de gente. Torna-se uma cultura. Por quê? Olha, Mário, eu acho que isso tinha que se fazer um estudo, fazer uma análise com os stakeholders, né, os que concorrem para o setor bancário e os diversos atores, para nós compreendermos efetivamente o que é que se passa para que nos ATMs faz hora a hora, sol ou chuva, tem lá constantemente pessoas. Provavelmente haja uma falha muito elástica e seria bom que fizesse algum estudo e que o setor bancário pudesse pronunciar-se o que é que de facto se passa para reduzir e evitar com que nós passemos horas e horas. Ou então os angolanos começassem a ter a cultura de fazer os pagamentos via... Como é que chama aquelas máquinas nas superfícies comerciais? Até nos cabeleireiros devia haver essas máquinas onde eu chego com o meu cartão e faço pagamento. Acabou. Caixas e ATMs e TPAs. Os sistemas de pagamento. Então poderia depois o setor bancário pronunciar-se para dar mais dado, para poder evitar e garantir um serviço com qualidade e eficiência e rapidez. E relativamente ao crime da jovem, dizer que infelizmente nós temos uma ignorância provavelmente patológica, não é? A ciência explica como é que de facto as coisas devem ser feitas, mas a ignorância é muito perigosa e a ignorância tem consequências muito drásticas. Nós fomos para a escola, a gente estudou um pouquinho, o conhecimento científico que encarrega-se de estudar factos palpáveis, metodologias específicas, lógica e silogismo, ensina-nos isto. Tá? Nós partilhamos aqui a semana toda, infelizmente há essa teimosia, e a teimosia tem custos. Infelizmente, a nossa função é alertar a sociedade, explicar o procedimento e cabe cada angolano fazer uma introspecção e pôr em prática. Se não pôr, tem a consequência. Quando um assalto há duas coisas, levarem o bem patrimonial, o dinheiro ou um bem físico, ou então um bandido mata-te. O bandido quando vai para assaltar é matar ou para roubar o bem. Queria aproveitar ambos para olharmos para aquela situação dos meninos que estão 50 kwanzas. Estes jogos. Mário. É difícil controlar a ação dos jovens que praticam estas coisas no interior dos bairros. Mas estamos a falar de meninos na flor da idade. Este morreu tinha 18 anos. Na fotografia, ele tem uma fotografia, vê-se um bocadinho mais novo. Provavelmente a família não encontrou uma foto. Olha, é este. Este é o cidadão responsável. Esse é o dos assaltantes. Pistoleiro. Esse é o dos assaltantes. Agora, temos o caso do menino que perdeu a vida, o menino de 18 anos perdeu a vida em consequência de um jogo de este. Aqui era um bocadinho mais novo. Mário, a primeira nota é que lá em casa, os nossos irmãos que costumam a nos ver, a maior parte dos nossos jovens, nós temos muitos bons jovens, dos 15 anos até os 23, mas também temos um grupo de nossos jovens que não têm compromisso nem comprometimento com a vida. Eles, na verdade, não sabem o que é a vida, só vivem por viver, ir furtando, ir roubando, ir brigando, não têm compromisso nenhum com a vida. Os valores todos que chamam esta proteção da vida de outrem, para eles todos estão esvaziados e precisamos de fazer muita coisa. Os jogos, Mário, controlar tal como disseste, muitas vezes não é possível. Não é possível. Mas repare, se nós educarmos um pouco os meninos que vão jogar lá e disser, ali onde fazem o vosso jogo, se notarem que há um dos vossos amigos que joga, é bastante nervoso, gosta de disparatar, quer lutar e enfim, é melhor que saia dali ou parem o jogo e informem aos mais velhos, porque os mais velhos, é bairro, quase todo mundo se conhece. Os mais velhos devem, na verdade, procurar monitorar, porque
o sítio dos jogos, os mais velhos sabem que ali os meninos jogam. O mais velho também pode acudir lá nas calmas, ir dando conselho, como uma forma de ir monitorizando, para saber quem é o menino que costuma ali às vezes disparatar os outros, muito nervoso, quer jogar, às vezes não é dele, quer impor, e enfim. Então aqui esse monitoramento é importantíssimo. Vamos repetir, os nossos jovens, porque quem esbofeteou é jovem, os pistoleiros também são jovens. Cuidado lá em casa, os nossos jovens naquela idade não estão interessados com a proteção da vida, quer deles, quer dos outros. Parece que os problemas que têm empurram-se automaticamente para a morte e não querem respeitar nada. Muito bem, então, uma palavrinha? Olha, o que se passa é, isso parte, a consequência da bofetada é a resposta de uma incapacidade de aceitar e gerir as emoções que quando a gente perde, perdemos mesmo. E eu vou para a família. É importante que as famílias conversem com seus filhos. Essa bofetada é reflexo de uma incompetência, de uma incapacidade, porque a pessoa também que perde, e aqui o Dr. Alcântara subscreve que sempre que estiver a jogar, perceber que o seu amigo está com sentimento de nervosismo, está a perder o controle, deixa o jogo. E não cobre nada a ninguém, porque nesta fase ele não tem o valor da vida, ele não sabe. E como não foi preparado para a família filho, no mundo também se perde, também se ganha. Quando um dia te ver a jogar e perder, aceita que você perdeu, porque você não soube utilizar os seus códigos de inteligência para derrotar o adversário. Logo deves aceitar que perdeu e dar o que prometeu. Isso demonstra que há uma deficiência e os psicólogos aqui teriam mais capacidade técnica de poder dar uma analogia muito mais elástica, mas para concluir é fundamental que os pais ensinem os filhos que na vida se perde e se ganha para que ele construa uma personalidade forte e que aceite, diz assim, o adversário ganhou, teve competência, eu perdi, devo de facto jogar melhor e aprender provavelmente com ele quais são as melhores técnicas para poder, no próximo pleito, eu conseguir ganhar. Vocês sabem que o Dubai tem edifícios muito altos e joga-se muito lá em cima, né? Grandes salas de jogos. Os vidros dos últimos andares, onde estão as casas de jogo, os campos de jogo, não importa, foram reforçados. Sabe porquê? Porque muitos perdedores lançavam-se e vinham ter cá embaixo. Muito obrigado a ambos. A qualquer altura podem regressar. São filhos desta nação, filhos desta pátria. Senhor, vamos patenteá-lo como superintendente-chefe. É pouco. Obrigado. Os óculos, um Canga Gomes. Agora ficou estranho sem os óculos. Vai cair por causa dos olhos. Pronto, os olhos estão a doer, né? Sim. Como dizia outro. Muito obrigado, ambos. Obrigado nós. Obrigado, Mário. Lá em casa, os pais estão a conversar com os filhos, foi dito aqui, 2 especialistas. Olha-me só para este rapaz. É novo, mas já tem a vida marcada por um assassinato. Já não é a mesma pessoa. Por causa do jogo do não te irrites, jogo de azar. Eu acredito que aí à volta, certamente, esteve, ou pelo menos percebeu, um adulto. Por que não mandou parar o jogo? Não, porque há adultos também. Eu vejo. São piores que umas crianças, autênticas crianças. Adultos que estão a ver jovens a depredarem-se, jovens num conflito intenso, cruzam os braços, a subir para o lado. Não tem nada a ver. Adulto vê rapazes num conflito, não intervém, não chama as autoridades. Perdemos este rapaz, é o primeiro que nós perdemos, e o outro que foi-se embora. A repreensão não vai ser para ele, vai ser para os adultos que pávida e serenamente veem essas coisas e não se movem. Não move uma palha, nem um dedo. Por isso vai. Aham! Pode ir para o outro. Homicídio qualificado em razão dos motivos. Tirar a vida de alguém por causa do jogo de não te irrites. Está certo assim? Agora olhem para este.
Está a esconder a cara? Este. Os amigos estão fugidos. José Nassamonte. Eles, os mototaxistas, motociclistas, muitos deles optaram por essa via para poderem cometer os seus crimes. Muitos deles são criminosos mesmo. Eu diria são bandidos. Não estou a dizer que ele seja, porque isso depois vai ser avaliado tecnicamente. Mas existem mototaxistas que andam com as motos, são criminosos, assaltantes, bandidos mesmo. Estão só escondidos no meio dos mototaxistas. Minha irmã, cidadão trabalhador honesto, vai subir numa moto, não leva valores, não leva dinheiro. Principalmente se você vai andar com este mototaxista numa zona perigosa. E mais, já vamos repreender o comportamento deste. E mais, se você tem de ir para uma determinada área, uma determinada zona, ele diz, não, vamos só fazer uma curva aqui, desce na moto. Não continua. Não, aqui é mais rápido. Senhor, eu disse que é para irmos por aqui. Não, eu disse que é para irmos por aqui. Para a moto, eu vou deixar. Não, só estou fazendo desvio. Para a moto, vou deixar. São fingidos eles, hein? Fingidos. Fingidos esses rapazes. Bom, estamos a ir para o intervalo. Quando regressarmos, vamos falar-lhe de mais uma vítima da fauna animal, no Quando Cubango. Mas um ser humano foi-se embora. Vítima de jacarés. Volte connosco até já. Tanque 300, o carro para todo o terreno de Angola. O Jeep luxuoso, criado para si, GWM, Angola. A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo realiza, de 17 a 21 de abril, peregrinação ao Santuário de Catete, sob o lema: celebremos a teofania com oração a Deus a favor da paz no mundo e da estabilidade na República Democrática do Congo. Participe! Lubango. Fala com chamadas ilimitadas todos os dias. Podes ligar para qualquer número Africell em Luanda, Benguela e Kwanza Sul. Por 100 kwanzas, podes falar durante 24 horas e por 400 kwanzas, podes falar durante uma semana. Para ativar, marca *123*0 cardinal. Conversas ilimitadas para todos os números Africell. Africell, a melhor rede ao melhor preço. Para saudar os 60 anos do artista que é a marca da Kizomba em Angola, o Palácio de Ferro apresenta o concerto intimista de Eduardo Paim e sua banda. Forjada no âmbito do projeto Kwanza Sul, a minha essência, em parceria com o cocktail Watoala, mostrará em palco temas que marcam o percurso musical do eterno General Cambuengo, no dia 27 de abril, às 19h30. Participação especial from Joias Ventura, o poeta consciente. Adquira já o seu ingresso e participe na celebração da vida e da arte do Marechal. Contacto 930 74 92 34. Parceiros: Ministério da Cultura, Embiama, TPA, RCA, LAC e Cocktail Watoala. Palácio de Ferro. Mais cultura, melhor cidadania. Nas margens do Atlântico Sul,
Nas majestosas terras de África, existe um destino de contraste e gente calorosa. Angola. Com terras onde a natureza parece intocada, um reino de planícies e savanas onde o deserto encontra-se com florestas tropicais e com incríveis praias de areias douradas. Um país cuja maior riqueza é a natureza e a sua diversidade cultural. É hora de descobrir os tesouros mais belos desta terra na maior bolsa internacional de turismo. Bitur Angola. De 2 a 4 de maio, na província de Huila, junte-se a nós nesta jornada para explorarmos o vasto potencial turístico de Angola. Bitur. O destino é aqui. Mais informações 924 901 280 geral@eventosarena.co.ao. Organização Eventos Arena by Grupo Arena. Promoção Ministério do Turismo, Infotur. Iniciativa Governo de Angola. Temos de estar sempre de olho na concorrência.